Obrigada, Helena, muito obrigada. Bom, a aula de hoje é um trechinho do livro, né, do Despertar, o Despertar do Espírito, que é do Divaldo Franco, mas é uma psicografia dele e da Joana de Ângeles. E esse capítulo, ele me lembrou muito um trecho do Evangelho, que é O Homem no Mundo. O título do capítulo é O Ser Humano Perante Si Mesmo, e lá no Evangelho a gente tem um trecho do capítulo 7, se eu não me engano, que se chama O Homem no Mundo, que eu achei muito parecido, na verdade, não com palavras, mas com a mensagem que quer passar, né? O Evangelho, por mais que seja muito atual, eu acredito que esse capítulo ele seja um plus, assim, um incremento a mais, sabe? E ele fala basicamente do encontro, né, do ser humano com ele mesmo, o encontro do homem com ele mesmo, que ele precisa existir esse encontro, né? Porque hoje a gente vive aqui nesse mundo de provas e expiações, é, e é um mundo que a gente entende que o sofrimento, as dores, ou seja, o mal, ele ainda predomina, né? Nós estamos caminhando para a regeneração ela é aqui, ela não vai acontecer, ai, nós vamos ser levados para. Não, a regeneração ela vai, a Terra vai passar, né? Por essa regeneração, onde vai iniciar esse equilíbrio, né, entre bem e mal. Mas para que isso aconteça, a população, o povo que aqui habita, precisa. Olha, gente, estava com o vídeo desligado aqui, agora que eu vi. O povo precisa evoluir, né? Porque a gente fala tanto em um mundo melhor, todo mundo deseja um mundo melhor, mas a mudança do mundo acontece, a gente sabe, não é novidade para ninguém, com a mudança interior de cada um que aqui habita, porque nós somos responsáveis, através dos nossos pensamentos e atitudes, por esse ambiente que a gente está inserido, né? Ah, o meu pensamento, o pensamento da Cris, da Franciele, da Helena, da Maria Laura, de todo mundo, contribui para esse inconsciente coletivo que a gente está imerso, né? Então, para que esse planeta evolua, a gente precisa evoluir como seres humanos. Então, é isso que a Joana trouxe nesse capítulo. A Joana, eu adoro, assim, eu confesso que eu acho a linguagem dela um pouco mais é um pouco diferente, né, a linguagem dela. Eu acho que é um pouco mais. Não chega a ser científica, mas ela utiliza umas palavras e uns termos que eu realmente acho que são condizentes com a época que ela viveu e as épocas que ela viveu e tudo mais. E ao mesmo tempo que ela traz essa questão da linguagem, todos os conteúdos dela são muito profundos. E esse não poderia ser diferente, né? E eu gostei muito quando a Helena falou ali na oração que ela disse assim, que é o momento que a gente se dedica, né? Eu achei muito incrível, eu até anotei aqui no papel, porque é sobre isso que a gente vai conversar hoje. O quanto a gente se dedica para que a gente evolua, né? Através do autoconhecimento e através disso que ela chama o autoencontro, né? Porque nós somos, hoje aqui encarnados, nós somos formados pelo somatório dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, e isso governa a nossa vida aqui. Então, se a gente não conhecer o que está acontecendo dentro do nosso mundo interior, tudo isso vai continuar governando a nossa vida, em vez de a gente ter as rédeas da nossa vida, né? E a gente sabe, né? A gente conversa bastante aqui nas aulas, que o ego, ele é como se ele é um instrumento maravilhoso, mas que a gente utiliza ele para se aprisionar, né? Ele está ali como um radar mostrando para a gente onde a gente precisa, onde a gente está patinando, onde a gente está na inércia, onde a gente precisa evoluir, mas a gente não utiliza ele como um radar, né?
que me mostra ali para onde eu estou. Não, eu não queria falar errando, porque o mecanismo de evolução aqui nesse nosso planeta é o do erro, né, para o aprendizado. Mas ele me mostra ali onde eu estou abusando de comportamentos e de pensamentos, de atitudes, para que eu possa olhar e dê um rumo diferente. Mas não é isso que acontece, né? Eu, como observador aqui da minha vida, eu me identifico. Então, eu sou aquele ego. Eu passo a ser as minhas emoções, eu passo a ser os meus pensamentos e por aí saio imprimindo na minha vida os meus comportamentos, as minhas relações, os meus hábitos. E se hoje nós vivemos aqui num planeta de provas e expiações, é justamente por atração. Então, se hoje eu estou encarnada em um planeta onde o mal ele predomina, é porque o mal predomina em mim também. E o primeiro passo para o autoconhecimento, para a evolução, é identificar esse mal dentro de mim, entender como ele funciona, entender os mecanismos, para que a gente possa parar de engatinhar, né? Psiquicamente, psicologicamente, espiritualmente. Então, é sobre isso que a Joana vai falar aqui nesse capítulo. E ela começa o capítulo dizendo, e eu até deixei em negrito e separado, porque esse é o resumo do que ela veio falar aqui no capítulo para gente, né? Então, ela começa dizendo que para que exista uma alegria expressiva e saudável, né? Porque hoje a alegria que a gente vive, ou não são alegrias verdadeiras do espírito, são euforias, são momentos de prazer, e não a alegria mesmo, como ela diz, expressiva e saudável, que só pode surgir quando o que eu sou vem à tona, e não o que eu não sou, né? Então, num comportamento psicológico maduro, torna-se essencial o autoconhecimento. Então, para que exista essa alegria expressiva e saudável num comportamento psicológico maduro, torna-se essencial o autoencontro. Eu preciso realizar esse encontro comigo mesma, né? Com o que eu sou em essência. Mas a gente sabe que o que a gente é em essência, muito dificilmente, muito raramente, é acessado, né? Por todas essas camadas que a gente criou e que a gente conversa, todas essas camadas do que a gente não é. Então, o trabalho aqui é a gente conhecer o que a gente não é, conhecer como isso funciona e parar de dar energia para isso, para que automaticamente o que a gente é possa surgir, né? Além de conhecer o que eu não sou, como isso funciona dentro de mim, como isso impacta as minhas relações, a minha relação na minha família, a minha relação no meu trabalho, a minha relação com as pessoas ao meu redor, porque estamos aqui encarnados e para evoluir a gente precisa dessas relações, né? Além disso, de conhecer tudo isso que eu não sou, existe muito do que eu sou dentro de mim pulsando, querendo sair, e dá indícios, né? Através dos através do sentir, através da nossa intuição, através do amor. Porque, claro, predomina aqui o mal onde a gente está, mas o bem, nós somos só o bem, e ele aparece e emerge aí em pequenas porções. Então, além de identificar o que a gente não é, tão importante quanto identificar o que a gente não é impulsionar o que nós somos. Mas para isso, a gente precisa desse autoencontro. A gente precisa entender tudo o que está acontecendo aqui no nosso mundo interior, porque é muito engraçado, né? Estamos todos aqui, cada um com a nossa vida e tal, cada um com seus problemas, uns com problemas psíquicos, outros com problemas físicos, outros com problemas de relação e tudo mais, mas todos causados, todos com a mesma causa, né? Que é o nosso pensamento e a somatização
de tudo isso no, no nosso corpo, e quando eu falo corpo, como um todo, né? Então, basicamente, a gente está lidando com pensamentos. E a gente precisa entender como eles funcionam, para onde eles nos levam e tal. Assisti uma palestra muito boa ontem no Seara dos Pobres, da nossa amiga Cristiane Salum. Recomendo. Tá no YouTube, né, Cris? No Secal, acho que é, através ali do canal do Secal. E fala sobre o orai e vigiai de uma maneira diferente. A Cris explica bem certinho lá essa questão do sentimento que gera um pensamento, né, que me inunda ali de hormônios, esses hormônios geram, eles vão para a minha corrente sanguínea, enfim. Eu estimulando todos os dias esses mesmos hormônios no meu corpo, eu posso, assim como eu posso ter muitas alegrias, posso gerar muitas das minhas doenças. Pode falar, Helena, por favor. Então, só aproveitando a oportunidade, né? Eu comecei a ler um livro que foi indicado por uma amiga, que se chama Como se tornar extraordinário. É o título do livro. Baseado em pesquisas, sabe? Feitas com humanos, obviamente, pesquisas científicas com resultados incríveis e falam justamente sobre o poder da nossa mente, do nosso pensamento, essa questão do estado de estresse ou, né? O que acontece com o nosso organismo, sabe? O quanto que é jogada de hormônio na corrente sanguínea, o quanto mal faz, e o contrário também. Então, eu vou deixar aqui indicado, depois eu vou postar no grupo o nome do livro. Eu até Boa, comprei Helena. para quem tem Kindle, sabe? R$ 34 o livro, bem interessante. Assim, ó, super indico, sabe, gente? Porque ele faz uma união de tudo que a gente está estudando, eu achei muito interessante. São aquelas sincronicidades que a gente já fala tanto, sabe? Quando tu tá num caminho, vai vindo mais coisas para te abrir a mente, para te mostrar outras fontes, mas que no fim é tudo a mesma coisa. Mas depois eu vou postar, só não queria perder a oportunidade. E sim, que palestra, né? Palestra maravilhosa de ontem, realmente. Nossa amiga é nossa amiga, né, querida? Exatamente, eu fiquei lá, assim, vidrada, a palestra toda, de olhão arregalado e muito maravilhada com tudo aquilo, com aquela energia e com todo aquele conhecimento, né? Com tudo que ela estava passando, assim, pra gente. Então, foi muito bom. Recomendo, a Helena recomenda o livro e eu recomendo a palestra, que realmente a gente não vai aprofundar nessa parte, mas a Cris, ela trouxe ali de uma forma muito amorosa e especial, isso que a gente estava falando agora, né? Mas voltando pro... Ah, outra coisa, gente, são 9 slides, se eu não me engano, e eu falo bastante, né? Então, eu só li até agora a primeira frase ali de cima, já passaram 15 minutos. Então, eu vou falando, mas façam igual a Helena fez. Ou se não quiser nem levantar a mão, não levanta. Chega e fala mesmo, e a gente vai trocando, tá? Todas as conquistas do intelecto e mesmo do sentimento que, se não integrem no cosmo do ser espiritual, tornam-se adornos de personalidade sem influência profunda na emoção, que pode permanecer com riscos de insegurança ou de crueldade, medo ou de ressentimento, né? Então, tudo aquilo que a gente conquistar, que não se integre, ela fala, não se integra com o nosso cosmo, não integrem no cosmo do ser espiritual. E o ser espiritual, basicamente, ele é amor, né? É, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, Deus é o amor, Deus é o próprio amor. Então, o que integra com a gente é o amor e tudo que deriva dele, né? E tudo que a gente cultiva aqui nessa terra, né? Como dizia Jesus, bem-aventurados Manso e Pacíficos, amigo Jorge, me ajuda, que herdarão a terra. Isso, Tati, boa noite. Boa noite.
A Terra aqui como sendo subconsciente, né? Ali, prontinho para que a gente possa fazer o nosso plantio. É isso? A Terra é onde você semeou no passado, que é o subconsciente. E Uhum. no presente você recebe a semeadura, vai fazer a colheita. E você pode fazer uma nova semeadura para o futuro. É passado, presente e futuro, no mesmo instante, no agora. E você que resolve o que faz no agora, com a informação. Perfeito. Muito perfeito. E se o nosso plantio foi ali como que ela falou, né? São com sentimentos e pensamentos e atitudes, enfim, tudo mais, mas ela focou ali no sentimento que não integra com o cosmo do meu ser. Nesse presente, se eu estou plantando isso, tá ligado, né? Como o Jorge falou. Tá ligado como o Jorge falou. Então, o que eu vou viver, as minhas experiências do futuro estão muito ligadas com isso que eu tô fazendo agora. E se eu faço isso agora, repetidamente, todos os dias, aquilo ali se torna um adorno de personalidade, né? Digamos. Você pode falar, amigo. Pode falar. Tá com o microfone fechado. Oi. Então, Tati, nós temos um certo poder que a gente acho que a gente não tem consciência dele, que é o poder de transformação, de alquimia, que basicamente é você pegar aquilo que você não gosta, aqueles problemas, o processo kármico mesmo, né? Que você recebe do passado agora no presente e transformá-lo em algo positivo. É necessário que a gente conquiste essa consciência, que não tem nada ruim e que Deus nos dê um poder de transformação tão grande que a gente pode transformar qualquer coisa em positividade, em desenvolvimento tanto das nossas virtudes como das nossas potências e deixar fluir todo o nosso potencial a partir daí. Quando algo acontece que a gente se entristece, ou a gente briga, ou a gente reclama, ou a gente entra em depressão ou em euforia, nós estamos pegando o caminho errado, nós não estamos transformando, nós estamos repetindo. Nós temos realmente um grande poder de alquimia, de mudar as coisas, de transformar tudo em ouro, que a gente realmente precisa colocar em prática. Essas reclamações e tudo mais que a gente faz é uma perda de tempo incrível e não usar um poder tão grande que Deus deu para todos nós. Era isso, tá? Ah, era isso não. Onde é que tu vai? Pode voltar aqui. Isso é muito, muito importante, gente, muito profundo. Seria muito legal, que todo mundo entendesse isso. Já deixa eu falar, Helena, que todo mundo entendesse isso, porque essa questão do nosso poder transformador é algo que a gente não fala muito aqui, né, amigo? É, a gente sabe, a gente sempre fala do nosso potencial, do nosso poder e tudo mais, mas a gente sempre foca muito aqui no que a gente não é, né? Porque é muito importante a gente estudar o que a gente não é, porque é isso que vem governando a nossa vida. Mas é muito importante que todo mundo entenda isso que o Jorge falou, porque esse potencial, esse poder, essa alquimia, né, esse poder de transformar tudo isso em ouro, ele é um direito de cada um de nós. A gente nasceu com isso, com esse poder. Então é muito importante que todo mundo entenda a profundidade disso. Pode falar, Helena, por favor. Então, de novo, aproveitando a oportunidade, né, que o Jorge falou, eu novamente estou sendo em uma crise, porque a vida é disso, né? A vida é aquela montanha russa, hora a gente está em cima, hora está embaixo. E foram quase 48 horas, né, de muita angústia, por problemas na família, enfim, né? Muita angústia, muito sofrimento, sabe? De insônia, aquele coração apertado, aquela tristeza. Mas o que eu queria colocar assim, o mais importante disso
para mim, né, que a gente, eu vejo que são todas experiências em que a gente tem que aprender, né? E o aprendizado que eu tirei dessa situação, primeiro, que essas coisas ruins são fortes, e a gente tem que botar uma vontade muito grande para poder estabelecer o equilíbrio. Então, a gente tem que estar muito atento, tá vendo? Então, assim, eu via acontecer, eu sabia que eu tinha que virar aquilo ali, eu sabia que eu podia sair daquilo ali, mesmo assim, eu até conversei com a Cris, né? Eu disse, a gente tem várias informações, né? Graças a Deus a gente está bastante tempo estudando, mas quando chega na hora da tempestade, sabe? Gente, parece que a gente desaprende tudo e a gente não consegue pôr em prática, sabe? Mas a persistência, né? A vontade. Então, apenas ontem, e assim, ó, tipo, eu fiquei tão assim, enfesada, entre aspas, porque eu pensei, nossa, todo o conhecimento que eu tenho tem que servir para alguma coisa, eu preciso virar essa chave. E aí eu sentei para meditar e fazer oração, sabe? Sentei, estava sozinha em casa, e ali eu fiquei, gente, eu acho que mais de 1 hora, no final da tarde de ontem, antes até de ir para o centro espírita, né? E aí eu disse, não, eu só vou levantar daqui na hora que eu me acalmar, na hora que eu restabelecer, sabe? E assim, não sei se dormi, não sei o que aconteceu, porque foi algo assim tão maravilhoso, que quando eu voltei, quando eu caí e voltei assim a minha consciência, meu estado, eu estava leve, a angústia tinha passado, sabe? Então assim, ó, mas quero dizer para vocês que a dificuldade que eu tenho, eu acho que só que é de todos nós, né? Porque a gente tem essa coisa de dar muita importância, não, dar muita atenção, deixar o negativismo tomar conta. A gente percebe ele vindo e mesmo assim a gente tem essa dificuldade. Mas tem que ser teimoso. A gente tem que ser teimoso e colocar a vontade e imprimir, sabe? E a coisa dá certo. Então, assim, é só mesmo para ratificar essa colocação do Jorge. A gente tem o poder de transformação. A gente tem, sim, mas a gente tem que saber que a gente vai ter que botar muita vontade, principalmente na hora da tempestade. Era isso que eu queria colocar. Obrigada, querida. Obrigada, Helena. Pode falar, Cris. Oi, gente, boa noite. Não, falar em relação a isso que a Helena está falando, né? Veio uma percepção agora de que, assim, nós temos um condicionamento muito ferrenho, e, inclusive, no estado de que precisa estar tudo bem, né? A gente foi condicionado a isso. Isso não é dessa vida somente, né? Então, a gente tem essa ilusão de que precisa estar tudo bem. E a gente não consegue, eu também não, né? A gente está nessa batalha, a gente não consegue compreender que esses momentos de crise, eles são necessários, mas isso ainda não caiu para o coração, né? Fica só na mente ainda, então não teve o encaixe de entender que muitas vezes o sofrimento, e na grande maioria das vezes, né, ele vai trazer algo benéfico. Então, parece fácil falar, mas esse estado de pensar e sentir que precisa estar tudo bem é muito intenso ainda. E isso vem do medo, né, da carência, das angústias, do afastamento de Deus, da falta de confiança na vida. E aí a gente não consegue, né, não consegue dominar, não consegue controlar, e vem o desespero, né? Esse sentimento todo, esse conjunto que desordena muito o psiquismo da gente. Então, o que a Helena fez é o que é necessário, e é a única coisa que a gente consegue, né? Principalmente quando o problema é de um familiar, né? Não é da gente propriamente dito. Então, a gente não tem controle, e é isso. Mas eu acho que é um sentimento que todo mundo tem, né? E a gente aí está solidário a Helena nas nossas orações e nos nossos pensamentos positivos. É isso. Beijinho. Obrigada, Cris. Um beijo. Eu ia falar isso que a Cris falou, trazer essa questão, porque muito rico tudo que a Helena trouxe aqui para que dar uma baita de uma conversa, né? Mas ela falou muito da questão da vontade, de imprimir essa vontade ali todos os dias. Então, muito legal a gente ver na prática, porque a gente fala muito aqui que a gente tem que ter
objetivos bem traçados. Então, Helena, tu tens. Por mais que tu ache que não, tu foi ali e falou, não, e tem que ter uma vontade, porque sim, tudo isso tem muita energia, né? Essa é a Helena do passado, é como a Helena do passado resolvia os seus problemas, né? E a Helena do passado também achando que não aprendeu nada. Porque como tu falou ali antes, ai, a gente estuda tanto, a gente tem tanto conhecimento, mas chega na hora de aplicar e não aplica. Como não aplica? A Helena do passado não teria esse tipo de pensamento, não teria um pensamento novo, não teria essa vontade. O que pode estar acontecendo é tu idealizar uma vontade aqui no teu, né, uma utopia, mas a vontade mesmo ela é simples e está acontecendo, né? Assim como está acontecendo muita coisa ali dentro, até a gente sempre fala, né? Quando um criminoso ele vai lá e desenha um crime, então ele faz uma estratégia, faz não sei o quê, e tem paciência até ele cometer aquele crime. Tudo está sendo aproveitado, porque ele está usando diversas coisas, diversas ferramentas e potências que ele tem para um lado que não é legal. Então, tu estava utilizando todas as tuas potências ali, né? Eu acho, não sei, que aqui a gente não sabe de nada, que talvez a tua ideia de que a gente, poxa, não sabe aplicar é porque tu imagina algo muito redondo e perfeito, e não é. Não é porque a evolução não dá saltos. A gente queria que desse, né? A gente ainda enxerga tudo isso a gente superestima muito, né? E quando que a Helena do passado iria fazer uma meditação de quase 1 hora? Isso é fé. Tu acreditou, sabe? Não, eu acredito. Olha, Deus, não sei resolver, deixo nas tuas mãos. E Deus resolve da melhor forma. Então, aconteceu, eu só vi coisa boa. E por mais claro, né, Helena, como a Cris falou, a gente se solidariza, lógico, a gente sabe que essas questões doem, né? Mas eu só vi vontade mesmo. E vi que a Helena foi muito nítido, assim, pelo menos para mim, que a grande diferença é que a Helena do passado não agiria assim. Por mais que hoje tu veja, ai, poxa, mas eu agi dessa forma e eu me irritei, ou eu me acelerei, tive ansiedade e tudo mais, sim. Mas existiu já e existe muita evolução. Porque se não tivesse todo esse conhecimento, eu tenho certeza que poderia ser muito pior. Certo? O Jorge quer falar alguma coisa da fala da Helena? Não, muito obrigado, está tudo bem. Já falaram tudo aí. Tá bom. Ai, meu Deus. Quase deixei o computador cair aqui. Então, vamos continuar. Todo conflito não superado, consciente e emocionalmente, ressurge como máscara diversa, aprisionado à mesma matriz psicológica, né? Então, tudo aquilo que a gente põe para baixo do tapete, tudo aquilo que a gente vive em forma de conflito, como ele traz ali, né? Porque, claro, as alegrias e as coisas boas que a gente vive não vão ficar ali armazenadas como uma matriz psicológica, a gente não vai precisar usar máscara para isso, né? A gente usa máscara para esconder aquilo que a gente não gosta, aquilo que a gente acha feio, aquilo que a gente acha errado, aquilo que a gente tem vergonha, né? Então, todos esses conflitos, eles causam ali, né, consciente, emocionalmente, como ela traz, então eles causam uma dor ali, eles formam o que ela chama ali de matriz psicológica, e a gente já estudou aqui, já falou sobre isso também, então causou ali uma matriz ali no nosso subconsciente. Então, todas as vezes que eu me vejo em uma situação onde eu me sinto igual eu me senti no momento que aquilo ali foi causado, eu boto uma máscara, né? Para que aquilo ali não surja. Então, se eu me sentir, vou dar um exemplo, né? Se eu me sentir rebaixada em alguma situação, aquilo ali me feriu tanto, né? Teve uma situação onde alguém fez com. Não é que fez, né? Aconteceu alguma coisa e eu me senti rebaixada. Então,
quando aquele sentimento ali, aquela dor do rebaixamento, ela aparece, eu coloco a minha máscara de autossuficiência e eu reajo, né? Eu ajo com arrogância e tudo mais para esconder aquela dor ali. A Louise Hay sempre fala que pessoas, né? Como se estivesse muito distante de mim. Mas ela fala, toda pessoa que chega até nós com raiva, com arrogância e tudo mais, ela esconde dores e baixa estima muito grande. Então, é basicamente isso que acontece com a gente. E o estar consciente aqui é a gente ter noção disso o tempo inteiro nas nossas relações, né? Poxa, eu tô, eu tô né, numa relação, não digo, não é bem relação, mas me relacionando com pessoas, assim. Então, eu estou em uma situação onde eu fui arrogante, fui reativa, é, tentar prestar atenção dentro de mim. O que está doendo? O que eu estou tentando esconder e colocar para baixo do tapete? E o contrário também, né? Eu nas relações, acontece tal coisa comigo. A pessoa diz que, vou usar um exemplo aqui, a pessoa diz que, não, hoje não vou aí te ver, não, por X motivos. O estar consciente daquilo que acontece dentro de mim, os sentimentos, e o porquê que eu atraio esse tipo de coisa, né, para a minha vida. A gente precisa estar desperto o tempo todo. Isso é estar desperto o tempo todo. As coisas não vão deixar de acontecer porque a gente tem informação, mas a gente precisa utilizar todas essas informações para entender o que está acontecendo e dar um rumo diferente para tudo isso, né? Entendendo, lembrando que a gente vai sempre aprender através do erro, então a gente vai experimentar, vai chegar uma hora que vai errar de novo, e vai doer, e aí a gente vai se abrir para um novo conhecimento, vai experimentar de novo, vai doer, e a gente se abre de novo para um maior conhecimento, e esse é o mecanismo de evolução aqui, é da experimentação. Então, é basicamente isso que ela traz ali para a gente precisa, a vida não vai parar, a gente vai continuar todos os dias aqui vivendo, né? A gente precisa um do outro para isso. Mas essa evolução e esse autoconhecimento vai ser assim, no movimento. Pode falar, amigo, porque a tua mão está levantada. Então, Tati, se pegar essa última fala tua, a vida é experiência. Mas aí é que está a questão. Quando a experiência chega, nós nos revoltamos contra ela. Nós achamos ruim a experiência. Então, a gente classifica uma experiência de cara de ruim, de problema. Porque a gente está numa zona de conforto e a gente quer que as coisas caminhem para que a gente continue na zona de conforto. Mas, ao invés de olhar uma experiência como ruim, como péssima, como problema, e se a gente olhar a experiência como uma oportunidade de desenvolvimento nosso? Se nós olharmos a situação como uma oportunidade de desenvolvimento, você acessa a mente criativa. E aí começa a surgir outras possibilidades que você não teria se você acha que aquilo é ruim. Aí você contrai a mente no ruim. E a mente começa a funcionar só naquele conteúdo que é ruim, de revolta, de raiva, de irritação, de pessimismo. Eu não sei se estou me fazendo entender, mas quando você libera a mente disso e diz, olha, isso é uma oportunidade de Deus está me dando. O que eu preciso compreender nisso aqui? Pronto, você abre a mente e a mente torna-se criativa e receptiva e cria uma ressonância tanto com o eu superior como bons espíritos. Então, a questão é a gente até escolher as palavras certas no momento de ruim. Então, tem que parar de achar que as coisas são ruins, porque elas não são ruins. E cada um de nós, seja parente, amigo, marido, filho, escolhe a experiência que quer passar. E Deus assim o permite, dando o livre-arbítrio para que a gente escolha as experiências. E aí é para outra coisa, evitar julgamentos, evitar pressão, evitar uma série de coisas. E confiar em Deus, que Deus está protegendo todos nós. Era isso. Perfeito, amigo, muito perfeito.
Essa questão da zona de conforto, eu acho que é a chave de tudo, né? A gente quer que as coisas aconteçam à nossa maneira. Então a gente vai criando. Na verdade, a gente quer a gente é tão arrogante que a gente quer que o mundo evoluam, porque eu já estou evoluidíssima, tipo, não me incomodem. Então a gente quer ficar ali na zona de conforto, agindo da maneira que a gente age, fazendo o que a gente faz, sem perceber que isso está imprimindo uma inércia imensa dentro da gente, né? Então, todos os dias a gente vai ali e confirma que sim, a gente precisa ficar nessa inércia, nessa zona de conforto. Todos os dias eu conto essa mesma história para mim. Então, exige muita vontade mesmo da gente entender que tudo que acontece com a gente é bom. Tudo. Para que a gente justamente se livre de tudo isso que está acontecendo dentro. Quando eu digo tudo isso que está acontecendo dentro da gente, claro, dessa parte que quer nos manter aprisionados, né? Porque como tu falou muito bem, Deus é tão bom que deixa que a gente escolha o que a gente quer viver. E a gente está escolhendo, né? Através dos nossos pensamentos e ações. E aí, quando chega o problema, a gente briga com o problema. Não quer saber do problema, né? A gente é contraditório, muito contraditórios. A gente escolhe e depois acha ruim com as nossas próprias escolhas. Mas vamos lá. O inconsciente comanda o eu consciente através de automatismos, né? Muito bem elaborados, permanecendo mais na área do instinto primário repetitivo do que no racional, lúcido e bem delineado, justamente porque exatamente pelo que o Jorge falou antes e a gente complementou agora, complementou não, né? Que a gente conversou agora, que foi a gente está tão acostumado a agir instintivamente e imprime todos os dias esse mesmo comportamento que aquilo ali se torna parece que é a única maneira que a gente sabe agir. E aí não vem uma ideia nova, um pensamento novo, porque eu estou utilizando do meu poder de escolha para me manter aprisionado, né? Vamos seguir, conseguimos terminar um slide. Os automatismos do inconsciente funcionam de tal forma que se faz necessário racionalizar os atos, a fim de adquirir consciência da própria realidade, em processo do pleno autodescobrimento, que foi o que a gente falou até agora, né? À medida que o ser se compenetra da realidade que é, como o espírito imortal, e aí eu trouxe esse espírito imortal ali grifado, porque hoje, a gente age como se a vida fosse acabar agora e a gente nunca mais fosse existir, né? Então, a gente é inconsequente, a gente tem... a gente tem atitudes que beiram a infantilidade, justamente porque a gente sabe na teoria que o que eu estou fazendo hoje está ligado com o que eu vou colher ali naquele meu futuro, que é o agora, que vai ser o agora, né, no futuro. Mas a gente sabe disso, sabemos. Mas ainda assim, a gente escolhe aqui nesse presente ignorar isso. Porque se a gente não escolhesse, a gente não agiria da maneira que a gente age, né? Então, a gente não tem noção que somos espíritos imortais e que a gente só vai viver essa felicidade, essa alegria plena quando a gente tiver ali refeito todas essas causas que a gente vem plantando, né? Então, eu acho que prestar atenção é mais do que fundamental, prestar atenção nesse agora. A Helena fala muito de uma coisa e eu gosto bastante, e eu não tenho o costume de fazer. Seria ótimo até se eu iniciasse. Que é aquela questão do final do dia, a gente fazer uma revisão ali de tudo que a gente viveu. Como que a gente, né, quais foram as situações que a gente passou durante o dia, e a gente fizesse essa autoanálise, sabe? E a gente veria que a gente
comparando, né, com o dia anterior e com o outro e com o outro, a gente está sempre preso nos mesmos comportamentos e nos mesmos sentimentos. E aí vive ali, dentro daquela prisãozinha fechada, só consigo ver aquilo ali e não existe mais nada ao meu redor. Pode falar, Helena. Então, ontem à noite, né, aliás, eu fiz isso depois de passar por todo o turbilhão, e é interessante isso, a gente começa a buscar informações, né, para entender tudo que a gente sentiu. E veio, assim, claramente, que tu falou nessa questão de repetição, que assim, ó, eu fui criada em meio a brigas ferozes entre meus pais, né? Até já compartilhei uma vez com vocês que eu acho que eu tinha 6 anos de idade, aí meus pais brigavam de madrugada, minha mãe chegava tarde da faculdade, eles brigavam. Eu lembro numa noite fria de inverno chuvosa, eu peguei meu cobertor, me enrolei nele, saí porta fora, passei pelo meio dos dois, isso eu tenho recordação, e eu acho que eu não tinha 7 anos. Eu passei no meio dos dois correndo e disse que eu ia embora porque eu não suportava mais aquilo ali, sabe? Então é um trauma que eu carrego. Aí adivinha o que eu fiz? Eu criei meus filhos da mesma condição, brigando com meu marido e fazendo meus filhos presenciar essas brigas, que eles também carregam esse trauma. E o momento que eu estou vivendo hoje, que eu passei por esse turbilhão, é exatamente isso, é ver meus netos no meio da briga de casal. Aí me dói demais por eles. E aí ontem, quando eu deitei, ficou claro isso para mim, assim, sabe? Tipo assim, ó, como o Jorge falou, eu semeei, né? Então, assim, eu proporcionei a meus filhos essa situação ruim e hoje eu me incomodo, me dói ver meus netos na mesma situação que eu causei a meus filhos. Estou me fazendo entender? Então, assim, ó, não se trata de culpa. Eu já nem uso mais isso aí, porque já entendi que o que está feito, a gente, né, tem que procurar aprender com isso. Mas é assim, ó, é o que a vida vai trazendo. O que a vida vai te trazendo é justamente para que tu reveja, assim, para que tu caia em si da tua responsabilidade sobre todos os teus atos e que tu vai colher, vai voltar para ti de uma forma ou de outra, entendeu? Então, ficou muito claro isso para mim, por isso eu quis questão de colocar, porque ontem, quando eu deitei, eu fiz essa revisão e foi ali naquele momento que veio tudo isso, assim. O que eu passei com meus pais, o que eu proporcionei a meus filhos, o que eu estou vendo a minha filha fazer. Entende? Mesma situação. Eu acho isso, assim, bastante interessante, né? Eu acho que é questão de colher o que se plantou, né? Não tem outra explicação para isso. Era isso, querida. Helena, Nossa, dá para falar tanta coisa, né? Dá pra falar muita coisa, porque é muito, muito rico esse conteúdo, né? A gente vê esse exemplo da Helena na prática, assim, e a bondade de Deus, né? Que deixa com que a gente viva exatamente o que a gente quer para nossa evolução, porque ele fala, ó, eu tô aqui, eu sou amor, tô te atraindo através do amor, né? Então tu pode viver através do amor e tu pode, enfim, ter a felicidade que tu busca através do amor. Ou tu pode fazer as tuas escolhas, que eu vou estar aqui, mesmo que tu não entendas, eu vou estar aqui te atraindo através do amor. Isso não vai parar. E a gente escolhe fazer, escolhe agir da maneira que a gente quiser, né? É claro que tu nasceu com os pais perfeitos. Isso para mim, pelo menos, é muito nítido, né? Tu nasceu com os pais perfeitos para te libertar disso, teus filhos nasceram com os pais perfeitos para se libertarem disso, e os teus netos também nasceram com os pais perfeitos para se libertarem disso, né? Porque todo mundo veio aqui por atração, tá todo mundo aqui por afinidade, né? E é muito nítido que precisa de um pensamento novo nesse campo, né? Um sentimento novo, um pensamento novo nesse campo. Então, eu não vejo como, eu sou responsável por tudo. Claro, tudo é questão de plantio e de colheita, mas eu vejo muitos afins, né? Vocês são todos afins. Então, para que comece,
para que tudo comece a reverberar, para que a alquimia aconteça, como o Jorge trouxe, precisa de um sentimento e de um pensamento novo, né? Não um sentimento e um pensamento novo de que, tipo, ai meu Deus, agora eu sou culpada e agora eu vou resolver tudo. Não, isso é egoísmo, né? Mas eu acho que nesse acalmar a mente, aí arrisco dizer, não sei, né? Não sou quem sou eu para dizer, mas precisa de um movimento novo, né? E essas ideias novas só vão poder surgir quando isso tudo se acalmar. E vão surgir, Helena. Como o Jorge fala para mim, você está indo bem. E é muito isso, né? Alguém tem alguma coisa para falar, gente? Não, eu vou aceitar esse silêncio como não, tá? Então falamos ali, à medida que o ser se compenetra da realidade que é, como espírito imortal, mais fácil se lhe torna o crescimento intelecto-moral, graças ao qual processa as dificuldades e desafios, empreendendo a inabordável marcha da felicidade. A observação dos pensamentos habituais, que refletem as fixações do inconsciente, né? Então, esse coletivo de pensamentos que a gente tem, eles estão semeando o nosso inconsciente, o bom direcionamento deles para as mensagens de otimismo e de esperança, de edificação e de progresso, constituem o primeiro passo na experiência da nova evolução. Olha, Helena, ó, facultando um comportamento consentâneo com as aspirações mantidas, e que enseja uma boa estruturação da personalidade. Então, o que ela fala, né? Assim como a gente passa os nossos dias imprimindo ali, nesse inconsciente, tudo isso que a gente sempre conversa, essa questão da arrogância, né? De achar que a gente é o melhor, de viver na inércia. Então, uma vez que a gente imprime isso, são mais situações que a gente vai atrair para que a gente possa olhar para isso. Aí, em vez de olhar, a gente dá mais energia para isso, acaba se tornando cada vez mais arrogante e narcisista. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando a gente imprime comportamentos, ela fala como pensamentos ali, né? Quando a gente direciona esse nosso pensamento e essa nossa vontade para o oposto, com otimismo, com esperança, com fé em Deus e com a confiança de que Deus sabe resolver tudo e a gente não, opa, é mais disso que a gente vai receber, né? E a gente levou muitos milênios para se colocar nessa situação. Muitos. E a gente não vai resolver da noite para o dia. Mas o trabalho, ele precisa ser feito. Esse trabalho contrário, ele também precisa ser feito, que é aquilo que a gente falou no começo da aula. Assim como eu preciso conhecer tudo que eu não sou, eu preciso dar muita força para esse lado positivo também, para que isso possa também se tornar um hábito na minha vida. E não aquele hábito, aquele automatismo, porque eu tenho que fazer, não. Que eu realmente possa sentir isso na minha vida, né? Me conectar com coisas que eu faço, dar todo o meu amor, desde pequenas atividades que a gente faz, até grandes atividades que a gente faz, mas fazer com amor, fazer com todo o coração. Porque é a forma que a gente tem de se conectar com essa potência que tem dentro da gente, né? Achei que foi muito pontual, assim, depois do desabafo da Helena vir essa parte, sabe? Porque a gente tem esse poder transformador e ele é simples. A gente que acha que esse poder transformador sabe, a gente vai fazer maravilhas, mas que maravilhas mais a gente pode querer ter do que viver em paz, do que viver feliz, do que viver tranquilo. Essa é a nossa verdadeira riqueza. E é por isso que a gente não encontra. Pode falar, Fabrícia. Ai, conectou, depois desconectou e estou chegando praticamente Eu agora. vi que tá entrando e Então, saindo aqui. não, tá muito ruim o sinal, mas para aqui em casa mesmo não é de hoje, é operadora, enfim. Então, eu vou falar o que eu estou vendo por esse slide, né? Assim, ó, você falou uma coisa muito legal, por isso que eu abri o comentário, que é a questão da paz. Ela é tão fácil de conseguir, quer dizer, ela é tão fácil de conseguir, mas ela requer, acho que, um esforço, sabe?
e eu vou falar por mim, assim, ó, a gente escolhe todo dia, toda hora, qualquer coisa. E eu lembro que quando eu escolhia, mesmo sem perceber, claro, estava bem consciente no processo, escolhia fazer coisas que não convergiam com a lei de Deus, por óbvio que eu não tinha paz, por óbvio que eu não tinha liberdade, né? E aí, claro, vem todo aquele contexto e tal, vem toda a reação, e aí tu tem que escolher mudar, ou tu escolhe, né? Tem que mudar. E quando acontece esse processo, vai acontecer esse processo de mudança, e tu bem colocou ali que ele é, como demorou milênios, como a gente ficou milênios tendo comportamentos errados, Agindo da mesma forma, né? exatamente, eu não queria usar a palavra certo e errado. E agora, e aí, a gente também tem que ter consciência daquilo que a gente é, de bom, enfim. É isso que eu quero concluir. Como é bom viver a experiência de ter paz. Sabe? Como é bom, sim, você olhar e falar assim, eu consigo pelo menos um fragmento do meu dia, depois de uma decisão, depois de uma escolha, a resposta é paz. O sentimento é paz, isso é paz, é leveza. Ok, e essa experiência, você fica viciado, você sempre quer ficar cada vez mais leve, mais tranquilo, mais suave no processo. E isso é bom, e isso é muito bom, assim. Então, é aquela velha história, acho que tem a faca e o queijo na mão, sabe? E depende só desse esforço mesmo, de escolher, não, eu quero ser livre, ponto. Né? É isso que eu tinha para contribuir com esse slide, está muito legal. Obrigada, Fabrícia. E o que é ser livre, né? É entender o que nos aprisiona e não escolher. Escolher fazer diferente, escolher sentir diferente, escolher pensar diferente, né? É basicamente isso. E é isso que a Joana, ela veio para nos falar nesse capítulo, né? O ser humano perante si mesmo. A gente tem coragem de olhar para a gente mesmo, como a gente é, entender, sabe? Olhar para as nossas atitudes, olhar sabe? E realmente ser sincero. Não, eu sou arrogante, eu escolho agir dessa forma, é por livre e espontânea vontade, eu quero me manter assim nesse lugar, né? É preciso que a gente olhe para isso, porque enquanto a gente não olhar, enquanto a gente colocar para baixo do tapete, é aquilo que vai acontecer. Aquilo ali vai continuar doendo. E a gente vai continuar usando cada vez mais máscaras e nos afastando do que a gente realmente é. E aí é óbvio que a paz ela não vai surgir. Não tem como servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, né? Não tem como eu escolher ser arrogante e querer ter uma vida em paz. Não tem como. Então, é importante a gente olhar para os problemas que a gente tem. Olhar para eles. Já que a gente não consegue olhar para dentro, olha para os problemas. Eles são diretamente proporcionais à nossa falta de humildade, né? A nossa falta de... Pode falar, Oi, Helena. Tati. Oi. Não, assim, bem rapidinho, porque eu já falei demais, mas a Não virada de pode ficar à chave, vontade. mas a virada de chave ontem, depois, no momento da meditação, e quando eu terminei, o reconhecimento bem dessa minha arrogância, de querer controlar as coisas, de querer que as pessoas à minha volta ajam da maneira que eu acho correto, da maneira que eu acho necessário, não porque vocês têm que fazer assim, porque é assim que vai dar certo. Então eu me dei conta, é justamente essa minha arrogância de querer ser Deus e querer ter o controle, sabe? Que esse, eu não sei se é mas de repente eu estou me dando conta que os maiores problemas que eu tenho, os maiores sofrimentos que eu tenho, é justamente por querer controlar a tudo e a todos, gente. Isso é o quê? Isso é arrogância, é querer estar no lugar de Deus. É a falta da confiança em Deus, é o reconhecimento, é realmente ter a humildade da tua pequenez diante desse todo que te envolve, dentro que tu estás envolvido, e que, na verdade, tu não tem controle sobre nada.
A gente não tem controle sobre nada, porque a gente não sabe realmente o que de fato está acontecendo, o aprendizado. Quer dizer, a gente sabe que todos nós precisamos passar por determinadas experiências, como tu mesmo falou, a gente escolheu essa experiência. O Jorge também falou, né? Que todos nós temos experiência a passar, escolhidos por nós mesmos. Né? E, no entanto, a gente escolhe, não, tudo bem. Mas chega aqui, não, eu quero ter o controle. Eu não quero que seja assim, eu quero que seja daquele jeito. Sabe? E me libertar disso ontem que fez a minha cura, pelo menos desse momento, é justamente assim, ó, sabe, Helena, tu não é Deus, menina, presta atenção. O que tu sabe da vida dos outros, gente, sabe? Que é tua filha, teu genro, teus netos. Aí, de repente, foi, sabe o que foi mais incrível? Uma experiência que eu tive, acho que até no meio da meditação, porque eu vi os 4 reunidos em forma de espírito, e todos adultos, sabe? Aí veio aquela compreensão de que aquela criança que eu temo pelo sofrimento, na verdade, é um espírito milenar, como está naquele slide anterior, nós somos imortais, né? Então, assim, nós somos espíritos. Então, assim, aí começou a cair várias fichas, assim, sabe? Aí tu começa a ter uma compreensão, e essa compreensão, quando tu percebe, quando tu te dá conta disso, é que tu relaxa, é que tu te acalma, que tu vê assim, ó, vê se te enxerga, né, menina? Tu não tem controle sobre nada, né? Presta atenção, sabe? Mas é isso aí que me fez voltar ao meu eixo, sabe? Porque os problemas não estão resolvidos, mas pelo menos eu sei que eu não tenho poder nenhum, eu só posso orar, dar todo o apoio, dar todo o amor que eu posso, que é o que me cabe fazer, e o resto compete a Deus, né? Era isso, querido. Que linda, Helena, obrigada. Olha, eu nem sabia, né? Nem sabia disso assim, e a gente tinha falado sobre isso antes, né? Mas é isso, assim, a gente se coloca no lugar de Deus o tempo inteiro e os conflitos surgem, acredito eu, né? Volto a falar que eu não sei de nada, mas os conflitos surgem entre nós e o próximo, independente de quem seja esse próximo, porque eu quero que a minha verdade prevaleça, né? Então eu acho que eu sei e eu detenho toda a verdade. Então o que tu tá me falando não é certo, a maneira que tu age não é certa, o que tu faz não é certo, o que tu pensa não é certo, o que tu fala não é certo. Então, porque eu sei o certo, então eu tento impor, é por isso que os conflitos eles surgem, né? Não, não é assim, é assado. E isso, querendo ou não, além de arrogância e tudo mais, é o controle que tu falou, né? Então, não se sinta responsável por tudo, né? Meu Deus, tudo que está acontecendo na vida do teu neto, dos teus filhos, sim. Existe tudo que a gente faz, mas existe também essa questão de atração, né? Talvez a forma mental aí do controle atraia, seja a força de atração entre essa família, e volto a falar, eu não sei, mas que vocês estão num ambiente perfeito, porque precisa ter muito controle, muito exacerbado, porque com certeza está acontecendo em outros aspectos da vida de vocês e vocês não estão vendo. E a gente sabe que a gente vem para resolver pendenga dentro da família, né? Então, veio de uma forma muito grande e repetida, só faltou vir ali com pisca-pisca e tudo mais para que vocês percebam, e agora vocês podem dar um novo rumo, né? Claro, cada um dá o que pode. Tu vai contribuir com o que tu sabe, com as informações que tu tem, e a tua família vai contribuir com o que eles podem, cada um vai fazer o que pode no momento. Mas eu acho que a maior prova de amor, né, não só prova de amor, mas de uma pessoa que veio aqui e conseguiu resolver tudo isso diante de um monte de gente, sabe, com a visão tampada, um monte de gente egoísta, cega mesmo, que ele falou cegos são, foi Jesus. E olha como ele resolvia as coisas, né? Olha os amigos que ele escolheu, olha como ele agia, o que ele falava, como ele falava. É, a Tati e a Maria Laura, elas falaram sobre The Chosen, né? Indicaram The Chosen pra gente aqui. Eu tô assistindo, é realmente muito incrível. Que fala dos escolhidos ali.
de Jesus, mas mostra muito dele, assim, e muito diferente. A gente assistiu, para quem já acompanha a gente aqui, né, para nosso curso há mais tempo, a gente assistiu Maria Madalena, né, que também falava sobre Jesus, mas ali mais focado nela e nele, assim. E esse The Chosen, ele traz uma outra realidade, um Jesus mais verdadeiro, digamos assim, um Jesus mais real, como se fosse um Jesus mais humano, né? Porque ali no Maria Madalena traz ele como sendo um pouco, uma pessoa que talvez não viva ali no meio das pessoas, mas nem tanto, assim. E o The Chosen, não, ele traz ali Jesus mesmo vivendo no meio de todo mundo e ainda assim vivendo em meio dessa cegueira toda e sendo uma luz imensa. E com toda a humildade, dá para ver muito a diferença de comportamento de uma humildade genuína e de alguém querendo ser, achando que detém a palavra, o conhecimento e tudo mais. O que eu quero dizer com isso essa bondade, esse amor todo, ele age no silêncio, sabe? Jesus tinha pequenas atitudes assim e muito amorosas, pequena e muito amorosas e que eram grandiosíssimas assim. E eu acho que é isso que falta pra gente, essa humildade, sabe? A gente, além de continuar agindo sempre da mesma maneira, a gente é muito narcisista e arrogante, né? Então, o pouquinho que a gente faz, a gente já, meu Deus. Aí a gente já confunde é tudo muito, tudo gira em torno da arrogância, né? Então, um pouquinho que a gente faz, a gente, ai meu Deus, não, agora eu já sei tudo e pronto, já posso continuar aqui na minha inércia porque eu já sei tudo. E não é assim, né? É sempre aquele movimento e de pouquinho pouquinho em pouquinho, passinhos de formiga, mas muito amorosos e que são muito valiosos, né? E eu digo isso pela questão da tua família mesmo, Helena, de que não é com palavras, tu não vai chegar e resolver tudo da tua família, vocês têm que agir assim e controlar assim, não. Eu acho que essa alquimia vai acontecer, né? Pode acontecer, enfim, não sei, aqui dentro, né? Partindo daqui de dentro para fora. E aí tem milhares de. Você já vem com esse comportamento há milênios, nós viemos, né, com esse comportamento há milênios, e a gente escolhe não usar o coração para resolver. Então, é só utilizando de uma maneira diferente que a gente vai ter resultados diferentes. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Não? Esse silêncio eu vou ter como não Eu movimento. acho que tem tanta reflexão nisso tudo que falar que o silêncio faz parte do momento. E eu adoro essa frase porque, sei lá, ela virou meio que meu mantra, assim. Muito legal, muito legal. Que bom, Fabrícia. Vamos lá. Vamos dar sequência. O ser humano em si mesmo é sempre consequência dos seus atos anteriores. Que foi o que a gente falou até agora, né? A cada realização desenvolvida, apresentam-se novas propostas que dela resultam, ampliando o campo do crescimento emocional. Os conflitos, portanto, à medida que vão sendo detectados e vivenciados racionalmente, desaparecem, porque as suas matrizes anteriores deixam de predominar no campo do inconsciente, que se renova diante das recentes diretrizes que direcionam ao arquivamento. Nossa, esse parágrafo é muito incrível e muito rico, né? Sem o egocentrismo perturbador, o indivíduo descobre o quanto lhe é significativa a existência, investindo em cada momento esforços de autossuperação, que se transformam em fonte geradora de felicidade. Olha isso, gente. A autossuperação, né? Que veio muito de encontro com essa vontade que a Helena falou falou ali no início da aula, né? Que a gente realmente tem que ter essa vontade, porque existe todo um passado que tem muita força, né?
ainda sobre a gente, mas o objetivo ele precisa estar ali bem traçado, porque todo esse passado ele vai continuar vindo, né? Ele vai continuar vindo para que a gente possa ir experienciando e com muita vontade a gente possa superar os desafios e possa se conhecer e passando essas fases, né? Mas o que acontece foi o que o Jorge falou muito bem ali no início. O que acontece é que a gente precisa das provas, a gente precisa das pessoas, né? A gente precisa de cada um desses momentos, desses pequenos momentos, a gente precisa ser uma dádiva, um presente para que a gente possa evoluir. E quando eles acontecem, a gente acha ruim. Então, que a gente possa perceber quando a gente está achando ruim, quando a gente não está contente com aquilo ali que está acontecendo. Se está acontecendo foi porque eu escolhi dessa maneira para que eu pudesse evoluir. E para isso eu preciso olhar para mim mesma. Por que eu atraí? Por que eu estou vivendo isso? Eu atraí. Porque eu agi assim, assim, assim. Né? E agora, com esforço, com vontade, com muito amor e com muita paciência e muita humildade, eu escolho entender que eu não sei nada e não agir mais assim. Né? E isso precisa estar presente todos os dias. Mas o que a gente faz é se esforçar uma vez, aí se esforça duas, aí se esforça... Ai, na terceira... Ai, deu. É assim mesmo, a pessoa não sabe, as pessoas não têm conhecimento, elas não sabem agir, só eu sei. E aí a gente volta e se aprisiona. E atrai mais dor. E atrai mais sofrimento. E aí assim a gente vive. Nesse ciclo, né? Atraindo sempre os mesmos problemas, as mesmas situações. E evoluindo muito pouco, né? A gente... Já deixa eu falar, Fabrício, a gente falou ali antes que é tão valioso a paz, né? A paz, ela é muito... Nossa, eu acho que é o que mais tem de valia, uma das coisas que mais tem de valia, tu estar em paz. E todas as nossas atitudes nos levam contrários a isso, né? Pode falar, Fabrício. Ó, eu queria dizer que estava indo tudo tão bem, que eu estava me achando o máximo aqui com as palavras que eu tinha falado antes, e agora eu já escangalhei tudo de novo. Tu falou que aqui, ó, que o passado ele volta, né, para nos mostrar que a gente tem que mudar, certo? Mais ou menos isso, né? Aí eu aqui pensando, veio um exemplo na minha cabeça. Hoje eu lá indignada porque eu vi dentro de um processo uma, uma argumentação lá, umas três páginas de argumentação, tudo muito lindo, maravilhoso, que qualquer pessoa que lê pensa que quem produziu é um gênio. Beleza? Aí eu joguei um pedaço, um excerto daquele texto extraordinário na internet e achei o plágio ali. Aí eu fiquei assim, né, muito indignada e falei, olha aqui, e assim, ó, nós conhecemos pessoa, nós conhecemos o fraudoso autor do negócio e tal, e aí, né, tudo, aquela história da máscara que caiu. Aí eu, imagina se eu ia deixar de subir no pedestal e fazer meu discurso, né? Dizer assim, ai, por isso que essas coisas do serviço público, porque ai, eu fico indignada com essa falta de ética, não sei o que, não sei o que. Tá, e eu escutando, né, você falar. Aí veio uma outra, daí eu lembrei assim, tá, mas por que eu fiquei indignada? Por que eu tive que tocar na questão de ética? Por que eu fiz aquele discurso? Aí eu assim, meu Deus, cara, semana passada eu tinha que fazer uma poesia sobre escola com o Yuri, e eu fui lá na internet e praticamente copiei, copiei a poesia. Tem grande diferença de plágio. Eu só reduzi de 3 páginas para 3 estrofes. Aí eu pensei, meu Deus, né? Fiz a mesma coisa, aí hoje eu tô lá, indignada, porque fulano escreveu e quis convencer, não sei o quê, tirou lá do projeto e tal, e plagiou ali tudo bonitinho. Como a gente se perde por tão pouco, né? Só que Sim. semana passada eu não lembrei que eu tinha feito uma cópia de uma poesia de tu. Oi, Yuri, a mãe deu uma mexida aqui e tal, vamos lá, porque a gente tá correndo aqui com pressa, entrega assim, tá bem legal. Além de ajudar, não deixar ele fazer, então eu vou lá e plageio também. Grande diferença, né? É isso, minha Grande gente. Tava indo diferença. tão bem.
Tava Grande indo tão bem, diferença. viu? Grande diferença, né? E é exatamente isso. Os outros são nossos espelhos, né, Fabrícia? Talvez se tu falasse para uma outra, né? Cada um reagiu de uma forma a esse plágio, por exemplo, esse que tu falou, esse maior, né? E a tua reação foi de condenação, porque essa é a tua forma mental. Então, quando alguém te mostra isso, tu, epa, psh, aqui não faça isso, porque tu se condena por ser assim, entende? Ao invés de te acolher e ver, não, poxa, isso existe dentro de mim e eu vou dar um novo rumo para isso. Não, tá vendo, a vida tá ali me mostrando e eu tô condenando, vida eu não quero ver. E aí eu condeno, é muito mais fácil eu condenar, né? Não existe o outro. O que existe é uma extensão de mim. Então, tudo que eu enxergo no outro é o que existe dentro de mim. E aí, se eu condeno é porque eu não aceito, né? E é isso, assim. Tinha isso para falar e tinha outra coisa para falar que eu... Ah, tá. Lembrei. E aí eu trago o exemplo de Jesus, que ele é o cara, é o grande modelo, né? Jesus, eu achei muito engraçada a tua fala quando fala, não, já me achei que eu estava fazendo tudo certo. Isso já é um indício de que não tá, né? Porque imagina se Jesus comemorasse todas as curas que ele fez. Só um exemplo, assim, né? Tipo, ai, vai lá, curou alguém. Meu Deus, curei, sou maravilhoso. Nem combina, né, gente? Porque quanto mais a gente entende o nosso poder e quanto mais a gente adere a esse impulso de Deus mesmo, mais humilde a gente é. E não tem como a gente se achar e ser humilde ao mesmo tempo. Então, muito provavelmente, quando a gente está se achando maravilhoso, é o nosso egoísmo falando, e não a nossa humildade. Porque a humildade, ela vem do amor, que vem de Deus, que vem do silêncio. Então, grandes feitos, não tem como a gente achar que está super certo e ser humilde ao mesmo tempo, sabe? Não sei se eu estou Tati, conseguindo mas ser clara. sim, sim. Sim, sim, só que lembrando que eu estava num tom de até de brincadeira, assim, mas lá quando eu fiz o início da fala, mas aquela parte da questão da paz, assim, de escolher, né, de escolher fazer o certo e ter paz, ela é também verdadeira, mas hoje se relata, esses dois exemplos também são verdadeiros, e como a gente acaba, né, acertando e se esforçando, daqui a pouco vai lá e faz de novo, aquela coisa toda, assim. Enfim, é isso. Eu falei isso e fez muito sentido na minha cabeça, mas é porque eu estava lembrando também de uma situação que aconteceu ontem. É, Como ontem eu estava... Não sei como é que eu vou falar isso aqui de uma maneira neutra, assim, mas é, ontem eu estava assistindo a palestra da Cris, né? E, e o Dedé estava tocando violão e, nossa, foi muito emocionante, assim, muito... Muita gente se emocionou. A Helena estava ao meu lado, se emocionou. A Cris depois falou que se emocionou porque o Dedé chorava e foi realmente muito lindo, assim, né? Aquilo tudo que ele estava sentindo. E ao mesmo tempo, ele falou: ai, minha mãe, que eu não me sinta melhor do que os outros por, né, por estar harmonizando a casa e tal. Ele pedindo genuinamente para que ele não se sentisse assim, porque talvez ele se sentisse. Então, ele pedindo para que não se sentisse assim. E aí eu tive um estalo assim de que, sabe, todo mundo ali, todas as pessoas, sejam médiums ou não sejam, cada um se exalta à sua maneira, né? Então, eu me acho melhor porque
Eu dou passe. Eu me acho melhor porque eu sento à mesa. Eu me acho melhor porque eu sou isso. Minha mediunidade assim é assada. E quem tá na plateia também não. Eu tô ali, mas eu não tenho problema. Só vim aqui, mas não tem problema. Só vim para saber mais do mesmo e tal. Eu me dei um estalo assim de que tá todo mundo defendendo a sua arrogância e achando que o que a gente faz assim é muito melhor do que todo mundo, sabe? E eu sou a primeira a me incluir nisso, assim. Por isso que eu falei isso para ti, Fabrícia, né? Dessa questão de que não tem como a gente achar que está fazendo algo incrível e ser humilde ao mesmo tempo, porque é muito sutil, né? Essa verbalização aí do ego. A humildade, ela acontece no silêncio. Vamos em frente, temos mais 12 minutos. O sentimento de autoestima desabrocha. Aí eu grifei essa frase por quê? Porque até tem a ver com essa questão de humildade, né? Que a gente acabou falando aqui. A gente não precisa ser a pessoa com a maior autoestima do mundo. A gente não precisa. Até porque isso, querendo ou não, é arrogância. Tanto a baixa estima é arrogância quanto a autoestima, né? E o Jorge sempre me falou, você não precisa ter a maior autoestima do mundo. Só não precisa ter uma autoestima baixa também. Então, eu grifei isso por quê? Porque às vezes pode haver essa confusão, né? Tipo, beleza, eu tenho baixa estima, então agora eu vou ter autoestima, agora eu vou me sobressair. Não, não precisa. Só não precisa daquela baixa estima. Só precisa identificar onde tu tá tendo baixa estima e por que tu tá tendo baixa estima. Só achei importante grifar isso porque às vezes a gente pode confundir, né? A autoestima, ela tem uma linha muito tênue com a arrogância ali. Tanto a alta quanto a baixa, né? Dando início a sentimentos de alta magnitude, graças aos quais surgem estímulos para amar ao próximo, permitir-lhe perceber a realidade em que se encontra, suas glórias e deficiências, os horizontes da vera fraternidade e dos relacionamentos edificantes, responsáveis por uma sociedade realmente harmônica. Quando o indivíduo pode enfrentar-se com tranquilidade, administrar os valores negativos, estimulando os recursos positivos, que é a chave aqui da aula e do que ela veio falar para a gente, a Joana, né? Como que a gente vai evoluir? Como que a gente vai dar um salto, um passo à frente, né? Como a gente vai começar a parar de causar problemas na nossa vida? É exatamente dessa forma. Quando a gente começa a administrar o que tem de negativo dentro da gente, e para eu poder administrar o que tem de negativo dentro de mim, eu preciso olhar para mim com muita verdade, com muita compaixão, com muito amor e com muita sinceridade. Então, começar a administrar isso, né? Começar a identificar o porquê que eu falo, porquê que eu faço, porquê que eu ajo e dar um sentido diferente para isso, né? E é claro que causa desconforto. Tudo isso vai causar um desconforto e vai exigir esforço, porque a gente está muito acostumado a abusar de comportamentos. Então, a partir do momento que eu escolher agir com humildade, escolher me calar, escolher deixar de controlar o que o outro pensa a meu respeito, vai me causar um estranhamento, com certeza, porque eu estou muito acostumada a ser dessa forma. Né? Então, vai parecer até que eu estou perdendo. A gente acha que quando a gente é humilde, a gente está perdendo. É esse sentimento dentro da gente ali que nos leva para uma baixa estima, justamente porque a nossa percepção ela é distorcida. Mas aí exige muito do que a Helena falou no início da aula, muita vontade e muito discernimento também. E estimulando os recursos positivos, né? Colocando muito amor em todas as nossas relações. Pegar aquela pessoa que a gente mais tem conflito e dar todo o amor que a gente tem no coração para ela. E não digo, ai meu Deus, com palavras e tudo mais, mas só a gente conseguir entender que o que a pessoa está dando para a gente naquele momento é o máximo que ela pode,
já é muita coisa, de muita valia, sabe? Poxa, é o máximo que ela tá podendo me dar nesse momento, então não vou me sentir ofendida. Ou vou tentar não me sentir ofendida, vou calar, vai, sabe? Tô acostumada a falar, tô acostumada a revidar, mas vou calar. Ah, mas ela me ofendeu. É o máximo que ela podia dar. Ah, mas ela me xingou. Sim, é o máximo que ela podia dar. Ela mentiu pra mim. Ainda assim, é o máximo e o melhor que ela podia dar naquele momento. Sabendo disso, eu consigo dar melhor, eu consigo fazer melhor, eu consigo agir melhor, eu tenho moral para condenar, né, Fabrícia? Essa análise só a gente vai poder fazer, ninguém vai poder fazer pela gente. Tu abriu o microfone aí? Ah, eu acho que eu fiz errado, mas é verdade, é bem isso mesmo. Sem ressentimento das ocorrências infelizes, nem os júbilos exacerbados. Realiza um expressivo labor de psicossíntese. Que lindo isso. Dispondo-se a radical mudança de conceitos perturbadores para renovar-se com um acendrado interesse na eliminação dos conflitos que remanescem teimosos. E isso a gente só vai saber e conseguir fazer quando a gente estiver disposto a mudar. A gente precisa estar disposto a mudar. A gente precisa estar disposto a evoluir. E a gente precisa ter constância. A Cris falou ontem na palestra e eu amei muito a questão da constância, né? Porque continuar a evolução ainda nos dá muito trabalho, porque e dá um gasto de energia imenso, porque a gente está acostumado a ficar ali na inércia, né? Então, fazer algo diferente ainda me despende muita energia, porque eu estou muito acostumada a ficar na inércia. Mas a partir do momento que eu vou criando o hábito, se torna mais fácil. Aquela minha dor, porque quando eu não quero agir de outra forma, né? Aliás, quando eu preciso agir de outra forma, chega a me dar até um desconforto, porque eu estou tão acostumada que fica desconfortável. Mas a gente precisa todo dia lidar e olhar para esse desconforto e sentir esse desconforto. E ver que ele é muito pequeno diante da imensidão de coisas que a gente pode realizar. E deixa de realizar por causa de pequenos desconfortos dentro da gente. Né? Então, eu não quero abrir mão da minha arroganciazinha porque ela me causa um prazer. Aí, naquela migalhazinha de prazer, eu me agarro, sendo que existe um universo de coisas imensas só esperando por mim, para que eu possa realizar, para que eu possa fazer, para que eu possa sentir, né? Então, a gente escolhe pequenas migalhas, ao invés de escolher evoluir. Quando a gente passa a entender isso, a gente tem, quando isso vem à tona, né, a gente tem poder de escolha, né, a começar a fazer diferente, dar pequenos passinhos que somados vão levar a gente para a paz, vão levar a gente para uma vida, né, com menos conflito, com menos problemas, mas o trabalho ele precisa ser iniciado. De pouquinho em pouquinho, porque senão a gente vai sempre atrair os mesmos problemas para a nossa vida. Ai, gente, 9h12. Fala, Fabrícia. Paramos no 6 aqui. Não, Pode eu falar. não queria falar. Não queria Ah, falar. Era acabou de... só para. Ah, tá. Ai, que estranho. Tá bom. Acabou de aparecer aqui. Fabrícia levantou a mão. Gente, a próxima aula, a aula da sequência também sou eu que vou dar, né, Jorge? Do narcisismo já é na sequência, né? Isso, perfeito. Tá. Então, eu acho que a gente pode... Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer falar, amigo? Fala aí pra gente. Você tá muito quietinho hoje. Não, já falei, como que eu quietinho, já falei bastante, mas não tenho mais nada que acrescentar. A aula foi muito maravilhosa. Eu tenho que dar os parabéns e agradecer a você.
E estou assim, ávido para escutar o narcisismo, né? Eu acho que para aula do narcisismo não precisa nem de palavras, só minha foto. Ali. Não, tem que falar. E vou querer que você faça uma outra, sabe aquele capítulo 6 lá que eu te mandei? Aham, Que ele fala das monoaminas, dos neurônios, etc. Tal. aham. Queria que você fizesse aquela aula também. É muito importante aquilo ali, porque para saber como é a técnica que eles utilizam Verdade, eu tinha para esquecido tirar o dela. nosso raciocínio, né? Aliás, Depois eu vou te preciso dessa passar aula. pelo celular o trecho Tá, específico. tá certo. Muito Como maravilhosa, Tati. Parabéns, viu? como a próxima aula também sou eu que vou dar, daí eu acho que a gente pode terminar esses 3 slides. Ah, são 4 slides. A gente pode terminar esses 4 slides e daí eu já entro no próximo assunto, pode ser. Você está dizendo É, semana que vem, né? Pode ser assim. Isso, semana que vem. Isso. Uhum, Sim, claro. Aí vai dar certinho, né? isso, Tá bom. tá? Combinado. Então tá, fechou. Gente, obrigada por toda a ajuda aí para que a gente pudesse apresentar o capítulo. E eu gostaria de saber se alguém quer fazer a oração de encerramento para a gente, por favor. Não? Ninguém tá afim? Eu posso fazer, Tati. Ai, Estava obrigada. esperando alguém, né, manifestar, mas então vamos lá. Então tá. Em primeiro lugar, te agradecer pelo empenho, pela dedicação. Gostaria muito que tu pudesse te ver como nós tivemos, né? Porque é muito diferente da Tati de uns tempos atrás, como todos nós, né? Mas que Deus te ampare, te proteja, te mantenha no caminho reto, na certeza de que dar importância, como tu estás dando para esse tema, com essa dedicação, é primordial, né? Para a tua vida e para de todos nós. Porque quando colocamos a espiritualidade em primeiro lugar, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, todo o resto vem por acréscimo. Então, agradecemos a Deus e a Jesus o amparo que nos dá, a equipe espiritual que nos acompanha, que nos inspira, que nos intui, que nos instrui. E recebamos agora em nossos lares bênçãos de paz, de harmonia, de alegria, vibrando no bem, vibrando para o mundo, porque somos todos um. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de tudo que seja mal. Que assim seja. Com essa prece, damos por encerrado os estudos dessa noite.